que vai estar louvando ao Senhor. Glória a Jesus. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor nessa noite, amém. Para mim é motivo de muita alegria, é um privilégio estar aqui mais uma vez juntamente com os irmãos, para a gente estar louvando o santo nome desse Deus tão maravilhoso. Vamos abrir os nossos corações nessa noite, para que Ele possa nos tomar, para que Ele tome o seu lugar de honra neste lugar, nessa noite. Vem e toma o teu lugar. Eis minha vida como altar, num trono de louvor, entrego a ti, Senhor. Deus, aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso, Jesus. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor, aleluias. Vamos louvar a Deus também. Mais um hino bastante conhecido. Peço à igreja me ajudar nessa noite. Quando meu misturar com as águas do rio,
dia, Jesus. Tu és lindo, maravilhoso, Pai. Glórias te damos por tudo, Senhor. Vamos louvar a Deus com mais um hino também, nessa noite. Com o coração bem alegre, amém? Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder de ressuscitar e fazer o paralítico andar. E nasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. E nasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. Eu sei o que o Senhor tem para mim. Suas promessas não vão deixar de se cumprir. Eu sei que o teu Espírito está agindo em mim, Jesus. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. Glória a Deus. Segunda Coríntios 9:7. Amém? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que nós possamos honrar o Senhor, nessa noite com nossos dízimos e ofertas, que nós possamos dar com alegria. Você que trouxe, coloque nas suas mãos, vamos orar ao Senhor.
Senhor, meu Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por cada dizimista e ofertante na casa do Senhor. Ó Deus, prospera o teu povo, abre as portas de emprego, repreende todo devorador, tudo que não provém de ti, cai por terra em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa a construção da igreja, envie pessoas para estar ajudando, repreende tudo que não é do teu agrado, todo levante do inimigo, caia por terra em nome do Senhor Jesus, que nós possamos dar com alegria, em nome de Jesus, amém. Você que trouxe, traga com alegria. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor. Pois tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Aleluia. Pois tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, glórias! Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. E a minha oferta pra quem? A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Oh Deus, quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Oh Deus, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, aleluia. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Vamos declarar: tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel pra sempre, pra sempre. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim.
Amém, igreja? Eu convido todas as crianças aqui na frente, as crianças, nós estarmos orando pela vida de todas as crianças. Amém? Que nós possamos estender nossas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por cada criança que aqui está hoje, Senhor. Obrigado pela vida de cada uma, que o Senhor venha guardando, sustentando os seus lares, Senhor, os seus pais, que cada dia elas possam crescer em graça, em segurança, e que ali na salinha elas venham aprender cada vez mais do Senhor, mais do reino do Senhor, para que elas venham crescer em graça, e entendendo que só o Senhor é Deus e só o Senhor é Pai. Te louvamos, Senhor, e pedimos que o Senhor conduza este momento da salinha debaixo dos teus santos cuidados. Amém, Jesus. Amém. E convido a Emanuela, que vai estar trazendo a palavra de Deus para nós nessa noite. Amém. Que nós possamos estender nossas mãos sobre a vida dela. Senhor Deus, Senhor Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida de Emanuela, pelo Senhor ter aguardado, a sustentado, Senhor, para que ela venha estar aqui na tua casa para falar e propagar o reino do Senhor. Que o Senhor venha usá-la grandemente, como o Senhor já tem usado outras vezes. Que hoje não venha ser diferente, Senhor. Que ela venha estar com a boca cheia da unção do Senhor, cheia da palavra, daquilo que o Senhor deseja falar conosco. Que ela diminua para que o Senhor cresça, Senhor, e que tudo que ela venha falar venha ser aquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja. Somos aqui, Senhor, filhos do Senhor e sedentos da tua palavra, e eu creio que o Senhor vai usá-la hoje grandemente para falar do reino do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? O Senhor está neste lugar. E o Senhor nos trouxe nessa noite, apesar de algumas notícias tristes, né, nesse final de semana. Mas nós sabemos que Deus, Ele está no controle de tudo, né? Que o Senhor venha confortar os corações das famílias, né? As várias famílias enlutadas nesse final de semana. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther, a rainha Esther. Uma história que eu creio que todos, né, já conhecem. Esther, capítulo 9. Nós vamos hoje falar sobre obediência e livramento. Obediência e livramento. Esther, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 15, e depois nós vamos pular para o versículo 22. Eu vou precisar que desligue aí. O vento aqui passa as folhas da Bíblia. Senta no lugar. Amém, irmãos? Esther, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 15, diz o seguinte: no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, aqui para nós é o mês de março, tá? Que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que assenhoraram dos que os odiavam. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhe procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror
que inspirava caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas, que são governantes, líderes, e os governadores e os oficiais do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai, ou Mardoqueu. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele ia se tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidade de Suzã, que é a capital da Pérsia, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também a Passandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasa, Arizai, Aridai, Vaizata. Esses eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidade de Suzã, que é a capital. Disse então o rei à rainha Ester: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens, e mataram os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, o que eles então terão feito? Qual é, pois, a tua petição, minha rainha? E se te dará? Ou o que é que tu desejas ainda? E se cumprirá? Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, ou seja, no dia seguinte, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã e dependuraram os cadáveres dos filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar. Lá no versículo 1 era o dia 13, agora é o dia 14. E mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Agora versículo 21 e 22. Do mesmo capítulo, disse o seguinte: ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, ou seja, Deus mudou a sorte deles, e de luto foi transformado em festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Amém? Podeis assentar. Senhor Deus, muito obrigada por tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Querido, você pode estar pensando assim, que texto violento. Mas a Bíblia, ela o tempo todo fala de guerra. É guerra uns com os outros, os seres humanos falando, e guerra espiritual também, Os judeus, os israelitas, eles viviam em guerra o tempo todo, principalmente porque muitos se levantavam contra Israel. Muitas outras nações tinham inveja, do que Israel tinha, ou do que Deus fazia na vida daquele povo, os milagres, enfim. Eles tinham medo, eles tinham receio, eles tinham inveja, e muitos se levantavam contra Israel. Então Israel vivia o tempo todo se defendendo, em guerra, e Deus mandava aniquilar tudo, até os animais, não deixa nada do inimigo, nada. E eles também lutavam para requerer aquilo que era deles, o que era de possessão, porque Deus havia já dado para eles algo. Então eles tinham que tomar a posse daquilo que era deles. Então muitas vezes eles se encontravam realmente em guerra. O povo de Deus sempre foi odiado, sempre foi perseguido, sempre.
Desde os primórdios tempos e até hoje a gente vê isso, né? Quantas vezes, gente, uma pessoa, às vezes do nada se levanta contra a gente, é no trabalho, é na faculdade, você nunca fez nada para aquela pessoa, nunca tratou mal, sempre procurou tratar bem. Eu estou falando por experiência própria. Nada. E a pessoa não gosta de você, fala mal, tenta te prejudicar e você não entende o porquê. Por quê? Às vezes você até chama para comer, o que eu te fiz? Fiz nada, né? Mas o inimigo, ele usa as pessoas até para te tirar a paz. Então, isso acontece o tempo todo. E você, gente, eu não fiz nada. E aqui o livro de Esther, ele mostra para nós o propósito, os planos de Deus, né? Quem ele usa e como ele usa. O livro de Esther mostra que Deus, ele muda as circunstâncias. Ele transforma uma situação que é ruim em bênção. Ele transforma uma maldição em bênção. E Deus dá o livramento. E aqui a gente, nesse texto que acabamos de ler, nós vemos o livramento de Deus. E vocês vão entender. O livro de Esther mostra sobre confiar em Deus, mesmo que isso coloque a sua vida em risco. E Esther fez isso, né? Confiar em Deus, mesmo você estando em perigo. Deus, ele vai além do que a gente imagina ou pensa. O livro de Esther mostra que o de repente de Deus, porque Deus é Deus que surpreende. Ele é Deus que surpreende. O de repente dele acontece quando a gente menos espera. Quando tudo está escuro, você não vê nem aquela luzinha lá no fim do túnel. De repente o sol aparece. É o de repente de Deus. Deus, ele sempre toma a iniciativa na execução dos seus planos, né? Ele escolhe uma pessoa. Ele conscientiza essa pessoa de uma necessidade. E essa necessidade se torna rapidamente a tarefa principal dessa pessoa, porque Deus colocou no coração dela. Ele submete essa pessoa a Ele, né? A pessoa que Deus escolheu. E essa pessoa, ela vai obedecer. Se ela tiver o coração em Deus. Mas Deus já conhece o coração dela. E ela vai obedecer esse chamado de Deus. Para essa tarefa que Deus designou. Na história de Esther, vemos que Deus, ele tira uma pessoa ímpia, que é Vasti, a antiga rainha, para colocar a serva dele no lugar de honra. E Esther, ela serve como uma maravilhosa ilustração de como Deus usa a influência de uma pessoa para realizar seus planos, né? Deus usa o ímpio para abençoar o justo. No capítulo 3, versículo 6 do livro de Esther, o versículo 6, nós vemos o seguinte: porém, teve como pouco nos seus propósitos, aqui está falando de Amã, nós vamos falar sobre ele, a atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, não só Mordecai, mas ele queria destruir o povo inteiro, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Nós vemos aqui, queridos, um homem, Amã, com ódio mortal de outro homem. Ele tinha ódio de Mordecai, porque Mordecai não se ajoelhou ou não se inclinou. Ele queria ser reverenciado por todos, né? Ele era o primeiro-ministro do reino, então ele queria que todos se curvassem. Mordecai se recusou. Não vou ajoelhar, não vou me curvar, e pronto. E com isso nasceu esse ódio no coração de Amã contra Mordecai. Mas quando ele soube qual era o povo de Mordecai,
o ódio dele aumentou. E aí ele não queria só destruir um homem, ele queria destruir toda uma nação, todo um povo. Vamos voltar um pouco na história agora para a gente entender o porquê desse ódio de Amã pelo povo judeu. Tem uma raiz lá no passado e vocês vão entender o porquê. 1 Samuel 15, do versículo 1 ao 3, nós vamos ver o porquê desse ódio. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Saul foi o primeiro rei de Israel, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque. Amaleque era uma outra nação, pelo que fez a Israel. O que Amaleque fez? Ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque. Samuel dando a ordem para Saul. E destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhos, camelos e jumentos. Agora versículo 8 e 9. Saul então tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, ele desobedeceu a Deus. Saul desobedeceu a Deus. E o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Agora versículo 32 e 33 do mesmo capítulo. Disse Samuel a Saul: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Se nós voltarmos na história, queridos, no livro de Esther fala que Amã, ele era um agagita. Agagita, descendente de Agag. Agag era o rei dos amalequitas. Agag é um codinome dado a um líder. É igual o rei do Egito, ele é chamado como? Faraó, né? O líder aqui no Brasil é chamado de presidente. Então lá para os amalequitas o rei era chamado de Agag. E o livro de Esther fala que Amã, ele era um agagita, descendente de Agag, da linha real dos amalequitas. E nós vemos que Saul, ele desobedeceu a Deus quando Deus mandou ele aniquilar tudo. E Saul, que ele poupou Agag, carregou bois, o melhor que tinha. Não vai destruir não, né? Vou aproveitar isso aqui. Ele desobedeceu a Deus. E com certeza alguns amalequitas fugiram também, na época de Saul. Agag havia sido preso por Saul e ele foi morto pelo profeta Samuel. Samuel falou assim: você desobedeceu a Deus, traz Agag aqui agora. Já que você não matou, eu mesmo o matarei. E Samuel foi e matou o rei Agag. Mas conta-se a história que a esposa de Agag fugiu grávida. Então os amalequitas, eles não foram totalmente aniquilados. E Deus queria aniquilar esse povo por causa do que eles fizeram lá 400 anos atrás, 300 anos atrás. Quando Moisés tirou o povo do Egito, os amalequitas tentaram destruir Israel no deserto. Aí lá em Saul, Deus lembrou e falou assim: vai lá e destrói aquele povo pelo que eles fizeram lá atrás. Só que Saul desobedeceu. E isso refletiu lá no futuro, 600 anos depois, na época de Esther. O que Saul não fez, a desobediência dele refletiu na história de Esther.
Olha para você ver o que a desobediência a Deus pode fazer. Pode comprometer o seu futuro e o futuro dos seus filhos e netos e bisnetos. Isso aqui não vai fazer mal nenhum não, né? Vou só aproveitar aqui uns boizinhos, deixar um ou outro vivo e tal. Não vai interferir em nada não. 600 anos depois, Amã se levantou com vingança e com ódio para destruir o povo judeu. O que era para ser feito por Saul lá atrás e não foi feito, muitos anos depois refletiu no cativeiro. Deus, ele requer obediência. 1 Samuel 15, 22 vai falar que obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia fala o tempo todo em obediência. E Samuel falou isso para Saul. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, cuidado com as suas decisões. Cuidado com aquilo que você vai definir para a sua vida. Se você está realmente agradando, obedecendo a Deus ou não. Quando você desobedece a Deus, você colhe as consequências. E isso pode prejudicar não só a você, mas toda a sua família. E as pessoas que estão ao seu redor. Então, cuidado com os seus atos. Veja se você tem agradado a Deus ou não. E cuidado com quem você se abre. Com quem você confessa. Ezequias levou os babilônicos lá, os ministros, para ver toda a grandeza dele. Olha que coisa linda. Olha que palácio maravilhoso que eu tenho. Olha só, tudo de ouro. Olha que coisa mais linda. O profeta chegou para ele e falou: sabe esse povo que você trouxe aqui para ver o seu palácio? Que lindo, né? O ouro, as joias, tudo que você tem. Daqui uns anos eles vão vir e vão roubar tudo de você e levar para o cativeiro. Confesse para Deus, se abra para Deus. Cuidado com os seus atos. E muitas vezes a gente até sofre consequências de atos lá dos nossos pais ou avós. Decisões erradas que tomaram e acaba refletindo em nós. Mas isso pode ser quebrado em você. Você confessando a Jesus como Salvador de sua vida. Você desfazendo isso pelo sangue de Jesus. Esther, ela fez isso. Ela jejuou 3 dias. Para que essa maldição fosse quebrada. Para que o povo fosse salvo. Por causa de um ato de Saul lá atrás. Radassa, né, ou Esther, era filha de Mordecai. Né? Eles viveram no cativeiro na época do rei Jeconias. E a Bíblia fala que Esther alcançou o favor do povo. O nome de Esther significa estrela. Né? Eles colocaram esse nome persa nela porque ela era simpática, ela era meiga, era linda. Né? Todos gostavam dela, amavam, enfim. Então ela alcançou o favor de todos, ela era muito querida. E Esther aqui, querido, foi usada para proteger a linhagem messiânica de Jesus. Quando ela agiu e arriscou a sua vida em prol do povo. Né? Ela recebeu uma posição de Deus. E às vezes Deus te dá uma bênção, não só para você usufruir dela, mas é porque Ele tem um propósito nessa bênção que Ele te deu, para abençoar outras pessoas também. Não fala que você vai pegar a bênção e vai deitar numa rede preguiçosa e ficar lá de boa tomando água de coco, não. É para você usar a bênção para abençoar outras pessoas. Só que entre os planos do rei e os planos de Amã, que Amã, ele foi atrás do rei, tentou contra os israelitas, os judeus, né? Mas entre os planos dele estava quem? O rei do universo.
o Rei de todas as coisas. Deus, com sua onisciência, onipotência, onipresença, já havia preparado as circunstâncias para livrar o povo do que iria acontecer. E Deus, Ele sempre está no controle de todas as coisas. Isaías 64 fala que nunca se viu um Deus que trabalhe assim para os que nele confiam. Gênesis 36:12, nós vamos ver que esse ódio dos amalequitas e de Agag vem lá do passado ainda, não só de Saul. Gênesis 36, versículo 12. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Esaú era irmão gêmeo de Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão. Esaú casou, só que ele tinha uma concubina chamada Tímina. E aí eles tiveram um filho chamado Elifaz. E aí Elifaz é que tinha uma concubina chamada Tímina, e eles tiveram um filho chamado Amaleque. Ou seja, os amalequitas, eles eram primos dos israelitas. Briga de família, né? Igual a novela, né? Sabe aquelas brigas de família? Briga de família. E tem essa briga ainda persiste até hoje. No Oriente Médio nós vemos lá também uma briga de família, de irmãos. Uma briga que nunca terminou. Os amalequitas, eles tinham ódio do povo de Israel. Amaleque era neto de Esaú. E eles continuaram a conflitar com a descendência de Jacó, porque Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó. Aí nós vamos ver em Malaquias capítulo 1, do versículo 2 ao 3, o que diz? Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais no deserto. Sabe quando Deus dá uma bênção? Essa bênção é pequenininha, a pessoa não dá muita importância, não faz questão, passa para outra pessoa? Foi isso que aconteceu. Esaú, para que eu quero minha primogenitura? Está me servindo para quê? Pode ficar para você, Jacó. E isso gerou um conflito na família. Os filhos de Esaú nunca aceitaram, porque Deus começou a abençoar a Jacó. Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. E com isso nasce o ódio, nasce a inveja, porque a pessoa desprezou a bênção. Quando Deus abençoa e a pessoa faz descaso daquilo. Para que isso? Para que eu quero? Querido, mesmo que seja pequeno, talvez até sem importância para você no momento, saiba que a bênção de Deus, ela frutifica, ela prospera, ela multiplica. E foi isso que aconteceu com Jacó. A história mostra que a descendência de Amaleque, que são os amalequitas, se tornou tão alienada de Deus. Eles não sabiam nada de Deus, porque Esaú nunca mostrou Deus para eles, ao contrário de Jacó, que eles odiavam os seus primos israelitas com ardor. E quando eles saíram lá do Egito e foram para o deserto com Moisés, agora nós vamos acabar com eles. Só que Deus deu a vitória para eles no deserto, mas Deus não esqueceu do que eles fizeram. Você pode até esquecer, querido, mas Deus não esquece. Deus não esquece. E a lei da semeadura existe, tá?
Deus não esquece de nada. E a retribuição chegou e ele mandou Saul ir aniquilar os amalequitas. A mensagem foi entregue para Samuel, né? Só que Saul não obedeceu a metade. A outra metade não obedeceu por completo. E isso desagradou o coração de Deus, que foi um dos motivos também que tirou o reino de Saul. Em Êxodo 20, de 5 a 6, diz o seguinte: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. 5 e 6. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A iniquidade vai até a 4ª geração. Se não for quebrada, continua. Continua. Eu já vi muitas ministrações disso. O avô fez, o pai fez, o filho fez, o neto fez. E assim vai. Tem que ser quebrado. Isso é quebrado em Jesus. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu e enganou. Foi quebrado em José. Os irmãos de José mentiram, mas José não. Mas Deus, ele tem o que? Misericórdia até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Por isso, se alguém te fez algum mal, Jesus ensina o quê? Há um mal inimigo, não é isso? Não retribuir da mesma maneira. A lei da semeadura existe, querido. E se alguém vai agir em teu favor, vai ser Deus. No tempo dele e da forma dele. Do jeito dele. Né? Porque Jesus fala: dai a outra face. Mas ai daquele que tocar nos meus ungidos. Ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. E hoje nós vivemos tempos difíceis, né? Muitos países com perseguição. Aqui no Brasil também, né? Não está muito diferente. Mas enfim, quantos aí zombam, né, da nossa fé? A vingança pertence a Deus. Não tente dar o troco da sua maneira, porque quando você faz as coisas na sua própria força, no seu próprio braço, as coisas podem dar errado. E isso pode virar uma iniquidade que vai de geração em geração, né? E muitas vezes nós desobedecemos a Deus quando a gente resolve agir da nossa própria maneira. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos ver o que diz. Do versículo 19 ao 20. E depois o capítulo 9. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E o capítulo 9, versículo 18 de Romanos: logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E isso é indiscutível. Deus faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, com quem Ele quiser. Ele usa a pessoa da forma que Ele quiser. E Ele fala: não vos vingueis, a vingança é minha. Porque Ele sabe como deve ser feito. Ele, 300 ou 400 anos depois, Ele falou para Saul. Saul só não obedeceu direito, né? Mas isso refletiu lá em Esther.
lá as coisas já foram feitas da forma como Deus tinha ordenado. A ira de Deus a ser derramada sobre o pecado é algo inevitável e inescapável. Deus odeia o pecado. Acostuma-se com essa ideia. Em Deuteronômio 28 fala sobre a bênção e a maldição. Que se obedecerdes, aí lá tem uma lista de todas as bênçãos. Mas se não obedecerdes aos mandamentos, também tem lá a maldição de tudo que vai acontecer na sua vida. A Bíblia fala o tempo todo sobre obedecer os mandamentos de Deus. Nem sempre o que Deus fala para nós fazermos é o que nós queremos, né? Nem sempre. Deus mandou Abraão sair da terra dele, lá do meio da parentela, e ir para uma terra que ele nem sabia onde era. Você acha que Abraão queria? Oba, vou para uma terra que eu nem sei onde é. Vou pegar minha mala correndo aqui, a mochila. Abraão estava no conforto dele, no meio da família dele. Aí Deus chega, pega suas coisas e sai. Para onde? Vou te mostrar no caminho. E aí? Era o que ele queria? Mas ele obedeceu. Aí Deus fala para Abraão, pega seu filho, seu único filho, e leva para sacrificar lá no monte. Oba, vou sacrificar. Abraão queria? Claro que não, mas ele obedeceu. Nem sempre o que Deus manda fazer naquela hora é o que nós queremos. Mas Deus, Ele sempre tem o melhor. Por isso que Ele chama a confiarmos nele. Porque Ele vai te mostrar. E o que Ele tem para nós é além daquilo que a gente pensa ou imagina. Não é assim que diz a palavra? Então é confiar. Fazer como Abraão fez. Se Deus ordena, mesmo que não seja o que você quer naquele momento, obedeça. Ah, mas eu não sei o que Deus está me ordenando. Vai para a palavra. Está em dúvida com algo? A Bíblia tem falando sobre aquilo ali, procura na palavra. Se você tem o Espírito Santo, ele não te deixa enganado. O Espírito Santo não deixa ninguém enganar. Porque se você fizer algo errado, que desagrada a Deus, nem dormir direito você vai. Que fica te incomodando o tempo todo. Isso não agradou a Deus. E por que eu fiz isso? Vem na sua mente na hora. Estou errada? Não. Deus não deixa ninguém enganado. E aí é confessar e pedir perdão. Arrepender. Tem que ser assim, para quebrar de vez, né, a iniquidade. Eu lembro que a Ana Paula Valadão, eu estava num culto, já tem anos, lá na Lagoinha. A Ana Paula Valadão, ela deu um testemunho de que ela e o marido dela estavam juntando dinheiro para comprar uma casa. Isso tem muitos anos. Eu morava em Belo Horizonte na época. E ela, orando, já tinha uma quantia boa já guardada. Deus falou para ela entregar o dinheiro todo para missões. E ela contando esse testemunho lá na frente, ela falou assim... Aí chamou o marido, né? E falou, Deus mandou a gente dar o dinheiro para missões. Aí o marido, você tem certeza? Tenho. Então nós vamos dar o dinheiro para missões. E eles entregaram o dinheiro todinho que eles tinham guardado da casa para mim. Gente, isso é uma experiência dela. Tá? Tô falando aqui que ninguém tem que fazer a mesma coisa. Não faça isso em casa. Isso é uma experiência individual. É dela com Deus. Tá bom? Cada um tem sua experiência com Deus. E aí eles entregaram tudo. Acho que um mês depois, 2 meses depois, não sei. Uma mulher da igreja, lá tem algumas pessoas, né? Assim, bem, de vida. Chegou para ela com uma chave. Deus mandou te dar uma casa. A mulher deu para ela uma mansão. Foi casa pequena. Casa além do que ela esperava. Que era a casa que ela morou durante anos lá em Belo Horizonte. Deus tocou no coração dessa mulher e foi lá e deu a casa para ela.
Isso foi uma experiência dela, mas ela obedeceu. É fácil obedecer uma ordem dessa? E quando eu falo, queridos, que ai daqueles que tocam na menina dos olhos de Deus, lembrei de um caso de um líder de louvor da minha igreja em Belo Horizonte. Ele trabalhava no banco, no Espírito Santo. Entraram assaltantes nesse banco, ele era do caixa. E ele disse que amarrou todo mundo, e eles com a arma, passando, de um por um, chegou até ele. E começou a falar para ele onde é que estava a chave, enfim, para abrir cofre, essas coisas assim. Ele virou para o assaltante e falou assim: Jesus te ama. O cara ficou com raiva. O quê? Eu estou mandando você me dar a chave, senão eu vou te matar, não sei o quê. O outro ouviu. Ele contando, o colega ouviu. Dizendo: eu só estou te falando que Jesus te ama. Aí o outro: não encosta nele não. Como assim? Deixa ele quieto. Senta lá, meu filho. Fica quieto lá. Não encosta nele. Eu vou dizer: por quê? Porque ele é crente. Não encosta nele não. Desviado. Mas que conhecia a palavra. Aí virou para ele assim: nem crente a gente não encosta. E ele ficou o tempo todo quieto lá, sem eles incomodarem ele. A pessoa conhecia a palavra. Estava desviado, estava no mundo do crime, mas conhecia a palavra. Ele é crente, não encosta nele. E aqui nós vemos uma guerra não só entre nações, amalequitas e judeus. Nós vemos uma guerra entre famílias. Por quê? Quando o reino de Israel foi dividido, teve o reino do norte, que eram as 10 tribos. O reino do sul, que era Judá e Benjamim, que eram as 2 tribos. Não é isso? Saul era da tribo de Benjamim. Na época, não tinha dividido ainda, mas Saul era da tribo de Benjamim. E Esther, capítulo 2, versículo 5, vai falar que Mordecai, ele era benjamita. E ele era descendente de Quis. Quis era o pai de Saul. O ódio não era só da nação. O ódio de Amã é por causa das famílias. Saul foi que aniquilou o povo dele. E Mordecai era descendente de Saul, do pai de Saul. Era descendente de Quis. E aqui na história de Esther nós vemos que Satanás levantou um homem para aniquilar o povo. Porque Jesus, já havia uma profecia que ele viria do povo judeu. E Satanás, de todas as formas, ele sempre tentou barrar a vinda do Messias. E Amã, com a sua lábia de político bom, convenceu o rei a colocar um edital para todas as pessoas, no 12º mês, enfim, matar todos os judeus. Chegou para o rei: ó rei, lábia boa, político, finíssimo. E conseguiu convencer o rei disso. Só que acontece que ele levantou uma forca contra Mordecai também, para matar Mordecai numa forca. E o que aconteceu na noite? Que no dia seguinte ele ia pedir ao rei para enforcar Mordecai. O rei perdeu o sono, teve insônia. E aí o que ele fez? Gente, conta uma história para mim, para ver se meu sono volta. Aí trouxeram um livro de crônicas, que é o livro que tem um relato dos feitos dos reis, o que aconteceu no reino. E eles, quando abriram o livro de crônicas, parou em qual história? Na história em que Mordecai livrou o rei de um assassinato. E o rei: o que foi feito com esse homem? Nada. Então nós devemos honrar ele. Gente, Mordecai eu acho que estava dormindo. Ele nem sabia que tinha uma forca para ele no outro dia. E Deus já estava trabalhando para livrar a cabeça dele. A Amã já tinha feito a forca. No outro dia foi lá pedir para matar Mordecai na forca. O rei: é para honrar esse homem. E é você, Amã, que vai levar ele, honrando ele pela cidade. Querido, Deus tira o sono de um rei para te abençoar e te dar um livramento. E às vezes você nem está sabendo disso, você está dormindo. E Deus está usando pessoas para te dar o livramento.
Ele escreve seu nome em um livro para as pessoas lerem a história, para te dar um livramento. E às vezes você nem está sabendo disso. E Deus fez isso com Mordecai. Deus cuida de você o tempo todo. Obediência que gera livramento. Deus exaltou e honrou Mordecai. Mordecai assumiu o lugar de Amã, queridos. Depois que Amã, foi denunciado por Esther, ele assumiu o lugar de primeiro-ministro. E nós vemos várias histórias aqui na Bíblia. José, Esther, Mordecai, pessoas que eram escravas e se tornaram pessoas de honra junto ao rei, que viviam uma vida de escravidão, e de repente de Deus aconteceu na vida deles. Eles mudaram a vida completamente de escravos para uma posição de honra, de primeiro-ministros, de governantes, de rainha. Deus exalta, Deus honra, Deus dá o livramento. E então o rei muda ou faz um novo edital, porque ele não podia voltar atrás no primeiro edital, já tinha o selo dele, mas ele podia falar para o povo: olha, no dia que eles forem te aniquilar, vocês judeus poderão se defender. E é o que nós lemos no início, o texto principal. O povo se levantou para se defender. Foi uma matança tal. E eles, os demais governadores, enfim, eles tiveram tanto medo dos judeus, porque o Deus dos judeus já era conhecido. Eles viram o que Deus fez na vida de Mordecai, e eles tinham medo pelo que aconteceu com Mordecai, e isso gerou um temor neles, e eles ficaram do lado dos judeus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus faz uma reviravolta. Em Zacarias fala que aquele que tocar no meu povo, aquele que tocar em quem me pertence, toca na menina dos meus olhos. Deus transformou os planos de Satanás em uma festa para o povo judeu. É uma festa que ela é comemorada até hoje, que é a festa de Purim. Por que tem esse nome? Porque Mordecai mandou lançar o Pur. O Pur era lançar a sorte para ver qual dia que ia acontecer, a matança dos judeus. Então essa festa ficou conhecida como festa de Purim, que é comemorada no mês de março, que é o mês de Adar, que fala aqui para nós, é o mês de março. E eles comemoram até hoje. Eles saem na rua fantasiados, eles vão até as sinagogas, eles leem o livro de Esther. Todos os anos fazem isso, eles leem o livro de Esther, eles comem um doce em forma de triangular, chamado orelha de Amã. Bem típico, Já é um costume, já é padrão, para sempre lembrar do livramento que Deus deu ao povo. Você é guardado por Deus e você tem uma missão, assim como Esther teve, assim como Mordecai teve uma missão, e eles obedeceram a Deus, e Deus trouxe o livramento através da obediência. O Winston Churchill fala o seguinte: chega um momento especial na vida de cada um momento para o qual a pessoa nasceu, para o qual você nasceu. Essa oportunidade é especial. Quando a pessoa percebe, ela cumprirá uma missão para a qual foi excepcionalmente qualificada. Naquele momento, a pessoa ela encontra grandeza. Naquele momento, é a sua hora mais requintada, quando você cumpre a missão que Deus te deu. Para ser vitorioso e eficiente no seu meio, querido, você tem que superar aquilo que te impede de avançar. E aí eu te pergunto: o que te impede de avançar? O que te impede de ir para frente é o medo? O que te impede de crescer, de ter experiências com Deus? É o medo? Deus faz de servos príncipes. Lá em Salmos 103,
113 fala: Deus tira do monturo e o coloca entre os reis, entre os príncipes do seu povo. E Mordecai falou com Esther que, independente de você ser rainha, se você não assumir a sua missão, não tiver uma posição diante de Deus, não fizer aquilo para o qual Deus te designou, você também será morta. Você também morrerá. O que atrai a bênção de Deus é a vontade de avançar, é a vontade de prosperar, é a vontade de obedecer, é a vontade de ver Ele agindo em nós, é servi-lo, é agradá-lo. E Mordecai lembrou que se mesmo Esther não agisse, Deus levantaria outra pessoa. Porque os planos de Deus, aquilo que Ele promete, aquilo que Ele determina sempre se cumpre. Você nunca realizará a sua missão se omitindo ou se escondendo. E eu pergunto, o que paralisa você? O medo tentou convencer Esther, mas ela venceu o medo. E ela experimentou. Ela teve experiências com Deus. Ela experimentou o que Deus iria fazer na vida dela. E Amã, desejando glórias, foi humilhado. E aquele que foi humilhado, que tentou humilhar, que era Mordecai, foi honrado. A queda de Amã foi de uma vez, querido. E ele teve que honrar Mordecai pela cidade. No nosso dia a dia, nós devemos agradar ao rei. Assim como Esther, ela fez um banquete para o rei Assuero. Nós devemos fazer esse banquete para o nosso rei todos os dias. E confessar diante dele aquilo que está nos impedindo. E nos ajuda, Senhor. Esther foi confessar ao rei: eu sou judia. Ela fez um banquete. Você tem feito esse banquete para o Senhor? Se confessado a Ele e pedir socorro? Não me deixes morrer. Esther foi pedir o socorro ao rei. E eu te dizer, faça um banquete para o rei. Faça um banquete para Deus. Confesse e peça socorro a Ele. No nosso dia a dia tem que ser assim. E aqui, no texto principal que nós lemos, os judeus, eles poderiam destruir, aniquilar tudo que daquele povo que tentou matá-los, lá no livro de Esther, que a história supõe que eram descendentes dos amalequitas, que odiavam os judeus. E eles mataram, mas eles não tocaram nos despojos, que foi o que Saul fez. Saul pegou os despojos e levou para ele. E Deus falou, não toque, é para matar tudo. E eles não tocaram. O texto fala que aquele povo, ele se defendeu, mas eles não tocaram nos despojos. E a cidade de Suzã ficou perplexa com a primeira ordem, que era para matá-los. Mas eles fizeram festa com o segundo edito do rei, que eram para se defender. Satanás pode até dar uma ordem para te destruir, querido. Mas Deus vem com uma outra ordem para te dar o livramento, te dar o socorro e para você ser honrado. Os inimigos dos judeus, que provavelmente eram os amalequitas, eles estavam se regozijando com o primeiro decreto, que era para matar os judeus. Mas acabou o contrário. Deus fez uma reviravolta, que eles é que assenhoraram dos seus inimigos. Os judeus venceram essa guerra. O povo de Deus venceu, porque Deus era com eles. E eles obedeceram o que Deus tinha determinado. Deus muda o tempo, Deus muda o clima, as circunstâncias. E coloca o inimigo no lugar que Ele tinha preparado para você. E é em Salmos que realmente diz que Deus, Ele tira o pequeno e o pobre do monturo e o coloca entre os príncipes do seu povo.
E no final o rei ainda pergunta para Esther: eu fiz o que você queria, minha querida. O que mais eu posso te dar? Você quer mais alguma coisa? Ela, repete o que aconteceu hoje. Pode repetir amanhã? Bis. Aí ele, sim. Satanás deu um decreto, mas Deus deu 2 decretos. Foi em dobro. Satanás deu um decreto para aniquilar o povo. Deus deu 2 para destruir o inimigo. 2 decretos. E esse livramento é lembrado até hoje. A sua tristeza foi mudada em alegria. E o seu luto foi mudado em festa. Deus, Ele dá o escape. E nessa festa deveria haver comunhão uns com os outros. Deveria repartir o pão uns com os outros. Um dar dádivas aos outros. Seria tão bom se tivesse uma festa assim, né? Cada um dá dádivas para os outros, né? Deus exaltou Mordecai. E ele foi o segundo depois do rei Assuero. No livro de Esther, nós vemos prova de fé, de confiança em Deus. Deus honra aqueles que confiam nele. E Mordecai tinha certeza que Deus traria o livramento, pois ele mesmo é que fala para Esther que Deus providenciaria o escape. Mas além de Deus querer dar o livramento, Ele também quer dar a honra aos seus filhos aqui na terra. Ele quer abençoar. E Ele muitas vezes deixa acontecer para você ver o poder dele na sua vida. Basta apenas confiar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E a obediência traz a bênção e o livramento. Amém? Que essa palavra possa ficar no seu coração. E nós vamos aproveitar este momento para falar com Deus. Coloque diante de Deus o que tem te impedido de avançar. E se você tem feito alguma coisa que você acha que desagrade a Deus, confesse a Ele neste momento. E se você acha que tem algo que é reflexo ou dos seus avós ou dos seus pais que eles fizeram, quebre isso neste momento. Coloca diante de Deus. Confesse, peça perdão. Porque Deus, Ele transforma aquilo que era iniquidade em misericórdia até 1000 gerações. Ele transforma a maldição em bênção. Isso com prazer, só para te ver sorrir, só para te abençoar. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não há. Senhor Deus, estamos na tua presença, Pai. Eu não estou sozinho nessa eterna estrada, braço forte do Senhor, Ele que acalma o vento, que acalma o mar, tira a força do fogo, faz o meu jejuar.
misericórdias em nossas vidas. Deus nos dê discernimento, Senhor, para tomar as decisões certas, Pai. Não estou sozinho. Ó Deus, que neste momento, Pai, seja quebrado toda maldição. Ó Deus, se há algo, Senhor, que vem dos nossos pais ou avós, Pai, que seja desfeito neste momento. Ó Deus, e que nós possamos seguir em obediência ao Senhor, a cumprir a missão que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos, acreditamos, Senhor, na Tua bênção. Nós acreditamos, Pai, no Teu livramento. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor muda as circunstâncias. Nós acreditamos no de repente do Senhor, porque o Senhor é Deus que surpreende. Aleluia, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, acima de todas as coisas. E declaramos que o Senhor é o nosso Deus e que não há outro. Senhor, faça chover as chuvas de bênção sobre as nossas vidas, Senhor, nesta noite. Que nós possamos ter experiências com o Senhor. Ó Deus, intimidade com o Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus, que o Senhor possa ir de encontro a cada vida que está aqui neste lugar. Deus, eu não conheço a vida de todo mundo, mas o Senhor conhece o coração e o Senhor sabe o que cada um está passando. Deus, você sabe, ó Deus, o que vem, Senhor, afligindo o coração dos seus servos. Nós cremos que o Senhor é quem muda as circunstâncias. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que dá livramento. O Senhor é o Deus que move montanhas. E nós podemos dizer que os nossos olhos estão postos em montes, onde vem o socorro, e o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Confiamos e acreditamos, Pai, no Senhor. Deus, que o Senhor possa, Deus, estar, Deus, provendo esse livramento na vida de cada um, guardando os passos de cada um. Pai, que eles possam ter essas experiências com o Senhor. Te agradecemos pelos livramentos já dados, Deus. Muitos livramentos que às vezes nós nem sabemos porque estamos dormindo, mas o Senhor já está trabalhando em nosso favor. Assim como o Senhor fez com Mordecai. Ó Deus, que o Senhor possa nos continuar agindo em nós. Ó Deus, nos dias de hoje, assim como o Senhor fez outrora. Ó Pai, que nós possamos realmente ser bênção. E que a nossa bênção, a bênção que o Senhor nos dá, Deus, possa alcançar outras pessoas também. Pai, em nome de Jesus, traga um escape, Senhor. Ó Pai, que nós possamos obedecer ao Senhor. Ó Deus, obedecer ao Senhor em tudo. Não apenas em parte, ó Deus, mas na integralidade, na totalidade. Para que assim também nós possamos agradar o coração do Senhor. Ó Deus, que nós possamos ver o teu coração sorrir ao nosso respeito. E a missão que o Senhor tem para cada um de nós aqui, que nós possamos fazer com alegria, confiando que o Senhor é Deus poderoso para agir. Ó Deus, independente das circunstâncias. Ó Pai, não há perigo quando estamos perto do Senhor. Quando nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor é quem está conduzindo o nosso caminho. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos cumprir, ó Deus, de forma que venha agradar o Senhor. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa continuar falando e agindo nos corações essa noite. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que nós venhamos a cada dia esperar no Senhor. Essa semana não haverá o culto de terça-feira. Terça-feira Natal, como o pastor falou, que a igreja está liberada para passar Natal com a família. Não vai ter o culto de terça. Mas o nosso próximo encontro vai ser na sexta-feira. Tem um culto que é muito importante a igreja estar presente, que é lá na casa de Sheila, mãe de Luana, lá nos Baixão. Ela pediu um culto lá na casa dela, um culto de agradecimento, um culto de agradecimento pela vida de Miguel. Ela comentou que queria ter feito esse culto há um tempo antes. E nós vamos fazer um culto lá de ação de graça sexta-feira.
Então é muito importante que você vá, esteja com ela. O quanto nós oramos pela vida de Miguel aqui, nada mais certo do que agora agradecer. Aí Natália vai estar lá na porta, porque como vai precisar deslocar, vai precisar de condução. Nós precisamos saber quem vai de carro e quem vai querer ir, para a gente poder encaixar as pessoas, para saber se vai precisar conseguir mais alguém ou o filho dela vir buscar. Nós temos que programar a ida. De acordo com as pessoas que for, nós vamos estar colocando no grupo da igreja o horário que nós vamos sair. Mas provavelmente vai ser 6h30 da tarde, que lá o culto vai ser 7. 6h30 nós encontramos na porta da igreja. É o horário que nós vamos definir para estar indo. Amém? E após esse encontro de sexta, é domingo que vem, nosso próximo encontro. Amém? Que nós venhamos estar orando nesse final de culto agora. Sherlon passou uma mensagem para a gente estar orando pelo pai de Messiane, seu Hermindo, que passou pela série de exames, né, para cirurgia e descobriu mais outra coisa na veia do pescoço agora. Então agora vai ter que refazer outra série de exames para saber qual será o procedimento cirúrgico dele. Então nós vamos estar orando pela vida dele e orando também pela perca que nós tivemos agora à tarde da filha do rapaz do pastel. Uma perca trágica, né? A filha de Gilberto, que nós vamos estar orando por essa família que perdeu uma criança de 2 anos. Então assim, não podemos nem mensurar o tamanho da dor que eles estão sentindo agora, que nós vamos orar pela vida deles. Amém? Que nós vamos ficar de pé, que nós venhamos orar por essas causas. Os aniversariantes da semana não vieram. E eu agradeço todos os que estiveram ali na live conosco. Graça e paz. Continue firmes aí na live que estaremos. Nossa próxima live vai ser no domingo. Fiquem com Deus, graça e paz. Amém? E nós venhamos estar